Querido Pai Celestial, peço se eu posso estar com cada pessoa que está assistindo a esse estudo, que a tua presença possa ser manifestada através do Espírito Santo no entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Eu vou abrir aqui um outro aplicativo, compartilhar a tela. Hoje eu vou estar apresentando para vocês uns pontos que foram trazidos em uma palestra, que é Don't I Have Freedom, de Tess Lambert. Fala sobre eu não tenho liberdade, como se fosse uma pergunta, e é dividido em duas partes, então acredito que semana que vem vai ser dado continuidade. Nessa palestra, a Tess ela coloca algumas das coisas que a gente já viu, e eu vou pontuar aqui algumas delas e dar ênfase naquilo que eu vejo que é de importância da gente relembrar. No quadro a gente vê uma linha que a gente está bem familiarizado, que é a linha dos Milleritas. E antes da gente até falar dessa linha, eu queria que a gente parasse um pouco para refletir a respeito disso. A gente sabe que sempre as histórias bíblicas que estão relatadas, elas estão relatadas por humanos. Por que ela está relatada por humano? Porque ela tem que ser realizada por quem? Por seres humanos, né? Então, quando a gente vê um anjo descendo do céu e enviando uma mensagem, o que isso representa para a gente? Isso representa para a gente alguma literalidade de um anjo descendo? Não, isso representa seres humanos que estão levando a mensagem, porque a gente sabe que a mensagem foi confiada para ser dada a seres humanos. Então, eu acho que isso é bem interessante quando a gente pensa que Deus está falando como se fosse assim, eu quero que seja dito na nossa língua. E eu não sei se a gente já parou para pensar o quão isso é forte, que a mensagem tem que ser dada por ser humano. Eu acho que é mais ou menos assim. Tem um mundo de anjos caído, Deus vai dar a mensagem através de anjos. Tem um mundo de seres humanos caído, Deus vai dar a mensagem através de seres humanos. Por que isso é importante a gente parar para pensar aqui? Porque sempre que tem um movimento que Deus levanta, o que a gente nota, e talvez a gente passe despercebido, é que Deus ele dá essa mensagem de uma forma específica. Então, se a gente começar lá atrás, na primeira linha que a gente possa imaginar, talvez, Moisés. Vamos pensar na linha de Moisés. O mundo todo ia ser destruído em água, e Deus ele pegou e falou bem assim, não, vou dar uma mensagem para uma pessoa, e essa pessoa vai espalhar essa mensagem, vai ser destruído em água. Então, enfim, Noé, aquele que ficou bêbado depois do dilúvio, ele foi o escolhido a dar essa mensagem. Eu fico imaginando como deve ser a mentalidade das pessoas em falar bem assim, por que Deus te escolheu para dar essa mensagem? Né? Eu acho que alguém deve ter ficado irritado em relação a isso, não sei. Mas o fato é que Deus escolheu usar Noé para dar a mensagem do dilúvio, e assim que foi. Ele começou a construir essa arca, ele terminou de construir essa arca, quem ouviu o que ele estava falando entrou na arca e foi salvo ou por obedecer a mensagem que foi determinada por ele. Ele não enviou vozes através do mundo, né, para cada um com o seu barco. Ele mandou uma mensagem, teve um longo período aí de 120 anos para que isso fosse desenvolvido. Então, o que é importante a gente tirar nisso, que a gente vai chegar no final, a gente vai entender por que eu estou dando destaque nisso. Deus, ele escolhe e ele executa através disso. Às vezes a gente não entende o porquê, mas ele escolheu uma pessoa, ele passou essa mensagem para essa pessoa, e eu acho que a função da gente era reconhecer isso, que era a voz de Deus, e seguir adiante. Na época de Moisés, a gente vê todo o povo em cativeiro no Egito. E aí tem uma profecia, um menino vai nascer e ele vai libertar as pessoas. É Moisés. Tinha gente mais forte, mais capaz que ele? Talvez existia, mas Deus escolheu Moisés para fazer isso. A gente vê isso também na época de Jesus. João Batista começa uma mensagem
E Jesus dá continuidade nessa mensagem para eles. Sempre foi assim. Deus, ele escolhe pessoas e esse movimento que é levantado para fazer essa mensagem é feito por pessoas e é liderado por pessoas que Deus escolheu. E se a gente for pensar na história milerita, vamos pensar na história milerita, a mesma coisa. Deus tem uma mensagem de tempo que ele começa a revelar, a gente já leu vários textos sobre isso, que Deus guiava os estudos de Miller para chegar àquela conclusão, uma conclusão errada, mas foi o propósito de Deus, depois deu continuidade na liderança com Snow e em diante. Então, o que a gente consegue ver nessa história? Existe sempre uma forma que Deus está guiando. E um padrão que a gente vê que Deus usa para criar esse movimento de reforma, porque todos esses movimentos é para reformar o povo, né? Quem dirá o dilúvio, o primeiro deles todos. Para literalmente reformar, vão acabar com tudo, vão começar do zero. Todos esses momentos, Deus tem uma maneira que ele usa para liderar. E a forma que ele usa para liderar isso é através de uma liderança. Quando a gente chega na última geração, eu vou colocar aqui para a gente visualizar. A gente tem aqui a linha de Moisés. A gente tem aqui a linha de Cristo. A gente tem aqui a linha dos mileritas. E essa linha é a mensagem da primeira, segunda e terceira mensagem angélica, em diante. Na nossa história, dos 144 mil, é dito que vai vir um anjo. O que esse anjo vai fazer? Qual é esse anjo? Alguém sabe me dizer qual é esse anjo? E o que ele vai fazer? Pode repetir a pergunta? Alguém sabe me dizer qual é esse anjo que vai vir nessa história e o que ele vai fazer? De Miller é Miller, né? Não, na nossa história aqui. De Apocalipse 18? Exatamente. Então, mesmo se nós não... mesmo se a gente vive no mundo de hoje e a gente não acredita nesse movimento, a gente sabe pelos escritos do Espírito de Profecia que vai vir um momento que é na história da última geração, e a última geração é caracterizada pelos 144 mil, tá? Pois eles não passam pela morte. Então, em algum momento, vai vir um anjo, e esse anjo é de Apocalipse 18. E esse anjo de Apocalipse 18, ele repete a segunda mensagem angélica. Mas a gente já estudou que inclusas nessa mensagem tem a primeira e a terceira. Então, o que a gente está falando quando a gente estuda aqui é o seguinte: um anjo na Bíblia, ainda mais Apocalipse, não significa um anjo literal. Não vai descer um anjo literal gritando do céu e alguém vai ver que nem um meteoro. Um anjo simboliza o quê? Pessoas que estão dando uma mensagem que vem do céu, ou seja, uma mensagem divina. Então, se a gente está aqui vivendo, a gente sabe que na última geração as coisas não têm como acontecer, o fim do mundo não tem como acontecer simplesmente acontecendo, simplesmente as pragas caindo, simplesmente o decreto dominical acontecendo, sem que exista um movimento reformatório que pregue uma mensagem divina que tipifica a história milerita.
Por que isso é importante a gente talvez parar para pensar isso com calma? A obra não tem como se encerrar sem isso daqui. Não tem como. Assim como o primeiro anjo significa Miller, ele é simbolizado, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, é um símbolo, aquele anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7, é um símbolo de Guilherme Miller. Então, assim como Apocalipse 14 e a primeira mensagem angélica tem uma pessoa anexada a esse símbolo, existe um propósito porque aquilo está escrito lá, que é dizer bem assim, teve um monte de gente que foi considerada fanática que estava aqui pregando uma mensagem no céu. E a forma que Deus conduziu a igreja dele foi através dessa. Tem essas 3 mensagens angélicas. Depois o povo, através de Samuel Snow e o resto do movimento, prega a queda de Babilônia. E depois a terceira mensagem angélica começa a ser proclamada, dando aí continuidade com Ellen White. Essas características da gente ver um movimento tem que acontecer para acabar o mundo. Se a gente entende isso, se a gente realmente internaliza isso e a gente segue em diante, eu acho que a gente iria ter uma âncora muito forte, mesmo nesse momento de angústia que o movimento está passando, para entender que se a gente está aqui, se a gente consegue ver que esse é o movimento que Deus está usando para encerrar a obra, é que Deus está conduzindo. E que a forma que ele faz isso é através dos anjos que em Apocalipse descreve que descende para pregar essa mensagem. Ou, em outras palavras, através das pessoas que Deus escolheu para conduzir o movimento. Isso é uma âncora muito forte. Muitas das vezes a gente está numa incerteza se as coisas para estar como estão, e se a gente olha para trás e a gente chega na beira do mar vermelho e a gente se lembra de uma coisa, não, fica tranquilo, que Deus conduziu Moisés para tirar a gente daqui. A gente viu 10 pragas acontecendo e não é aqui que a gente vai morrer, na beira do mar. Se a gente simplesmente olha para trás, a gente vê, não, existe uma liderança e Deus está conduzindo isso, isso serve muitas vezes de uma âncora muito forte para a gente entender que essa é a vontade de Deus. É assim que é para ser. Quando a gente para entender as implicâncias desse anjo de Apocalipse 18, a gente vê que Ellen White aplica esse anjo já no passado. Ela aplica esse anjo na história dela. Ele não desceu, ele quase veio, se a gente puder dizer bem assim. Ele quase cumpriu sua obra. O que ela quer dizer com isso? Quase que a mensagem do anjo de Apocalipse 18 foi dada da forma que era para ser dada, se a gente puder dizer bem assim. E uma das vezes que ela aplica isso, agora eu vou tentar entrar mais no que a tese abordou, é na história millerita, logo após a millerita. Em 1798, a gente tem que o marco do fim do tempo pode pregar a vinda de Jesus, e Deus levanta Guilherme Miller para trazer essa mensagem. A gente vê o marco de 1844, nós sabemos que é o grande desapontamento, e aqui chega a terceira mensagem angélica. Logo aqui, um pouco mais à frente, existe um grande... Perdão, deixa eu colocar aqui mais um marco. O ano é 1850, a gente tem um outro diagrama, agora a mensagem é para ser dada ao mundo, e a gente vê que em 1861 começa a Guerra Civil Americana, tá? E a gente marca isso até 1863 como sendo esse ano o símbolo que deveria ser a volta de Cristo. Aqui, Ellen White, no livro Primeiros Escritos, ela aplica algumas palavras do anjo de Apocalipse 18. Vamos abrir a Bíblia?
Apocalipse 18 diz bem assim no verso 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Ele tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então aqui a gente vê simbolizado uma mensagem que é dada ao mundo, e toda a terra vai receber essa mensagem, vai receber essa luz. Ele clama fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo de Babilônia. Alguém sabe me dizer o que é Babilônia? Qual é o símbolo de Babilônia no fim do mundo, nesse contexto? O que é Babilônia? O que é a grande Babilônia? É o Vaticano? Alguém pode me dizer o que é a grande Babilônia? Caiu? As igrejas protestantes? As igrejas protestantes, obrigado. Então a gente sabe que o composto que envolve a grande Babilônia é simbolizado pelo protestantismo. Então às vezes a gente tem um foco muito grande no papado, e a gente tem aprendido isso muito com as palestras da TES, que o foco da nossa mensagem não é o papado. Se a gente for dizer bem assim, é claro que ele está lá no fim do mundo, mas o grande foco são as igrejas protestantes. E a queda de Babilônia é destacada aqui por esse movimento. Esse movimento ele relata a queda que acontece nessas igrejas protestantes e como que elas se tornam morada de demônios e covil de todo espírito imundo. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Quem é que se fornica com os reis da terra? São as igrejas. Essa fornicação, essa palavra fornicação, a gente pode substituir por igreja e Estado. Se a gente for voltar para Apocalipse 17, o verso 1 diz: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. Então a gente sabe que tem uma besta, e sobre essa besta tem uma mulher. E a palavra fornicação, se a gente puder interpretar, a gente pode dizer o quê? Que ela está se relacionando com os poderes da terra. Então, o que a gente vê hoje, principalmente nos Estados Unidos, que é a cabeça, né, que a gente está vivendo agora, que é o poder mundial em destaque agora, os Estados Unidos, a união de igreja com o Estado, a união das igrejas protestantes com o poder estatal é simbolizado por essa fornicação. Isso a gente vê no Brasil de uma forma muito forte. Então, a igreja, ela deu a todas as nações a sua doutrina. E essa fornicação é simbolizada por essa união da igreja com o Estado. E os reis da terra se fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Me dá um segundo. Verso 4. E ouvi outra voz do céu. Então aqui agora a gente vê mais uma vez sendo simbolizado uma mensagem dada, vinda do céu, e diz bem assim: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. Então, Babilônia tem pecado. As igrejas protestantes têm os seus pecados. E eu quero dar destaque a essa palavra bem aqui, os seus pecados. E para que não incorra das suas pragas. Os pecados que elas ocasionam trazem as pragas delas. Tá? Isso daqui é o anjo Apocalipse 18, no verso 4. Ellen White ela aplica isso nessa história. A gente já ouviu falar isso algumas vezes, e ela diz que as igrejas, o que elas estão fazendo aqui antes da Guerra Civil e durante a Guerra Civil? A Guerra Civil americana, ela é dada entre o norte e o sul, no qual o sul, que ainda hoje é de grande maioria protestante, eles usam a Bíblia
para ir ao Estado e às leis. Eles usam a Bíblia para se fornicar com o poder estatal americano e dizer que é o direito deles oprimir. Por que o direito deles é oprimir? Porque a escravidão tem suporte bíblico. A Bíblia dá suporte para a escravidão. Ela dá suporte para que você possa ter escravos. Então, o pecado de Babilônia, que a gente leu ali, na qual o anjo diz: não participe dos pecados de Babilônia e das suas pragas, o pecado de Babilônia Ellen White descreve no livro Primeiros Escritos como sendo essa opressão causada por cristãos pela grande Babilônia, que o vinho deles, ou seja, a doutrina deles, eles dão isso para os reis da terra, eles se fornicam com os reis da terra, e através disso eles oprimem milhares de pessoas que são escravos. Então, esse é o pecado de Babilônia. Em Apocalipse 14, verso 8, diz bem assim: sai de Babilônia, não participei dos seus pecados, para que não se incorra o que das suas pragas. Então, eles estão pecando aqui, Babilônia está pecando, com a questão de escravidão. E qual é a praga que é lhe dada? Se a gente puder dizer dessa forma. A praga que é lhe dada por causa do seu pecado. A guerra civil? É a guerra civil. Então, aqui, esse período é simbolizado na nossa história como as 7 pragas. E a guerra civil acontece por causa de quê? Porque os Estados Unidos está dividido entre aqueles que querem oprimir, que querem escravidão, e aqueles que não querem. Então, a gente vê que o vinho das igrejas protestantes, que é Babilônia, igrejas protestantes, o vinho deles é o quê? Qual é a característica principal do vinho deles? É oprimir em nome de Deus. Essa doutrina, através da união de igreja e Estado, através dessa união, eles cometem esse pecado. E isso é lhe dado às pragas. Quando a gente vê, é para isso que Ellen White aplica o anjo de Apocalipse 18 nessa história. Lá ela diz que os pecados de Babilônia, você pode ver isso nos primeiros escritos, é a escravidão. Então, os pecados de Babilônia acarretam as suas pragas. A gente vê que isso é causado pelas igrejas protestantes que usam a Bíblia para oprimir, juntando igreja com Estado, fazendo essa fornicação de Babilônia com os reis da terra. Ela te aplica novamente esse anjo de Apocalipse 18. Alguém pode me dizer o que significa cobra na Bíblia? A serpente, é mais feio. Satanás? Não, serpente significa Cristo. Quem olhar para a serpente que está no madeiro vai ser curado, né? Então a gente vê que a serpente simboliza Cristo, porque nessa história, aquele que olhasse para a serpente que está pregada no madeiro vai ser curado. Simboliza Jesus, que vai ser crucificado na cruz. E
quem olhasse para a cruz e aceitasse a salvação seria salvo. Então, a simbologia da serpente na Bíblia é Cristo, tá? Mas se a gente for para Gênesis, agora sim, o que significa serpente? Agora sim a gente está falando de Satanás. Essa é uma das lições mais importantes que a gente aprendeu nos últimos anos. Uma das mais importantes. Essa mensagem não tem como ir para frente se a gente não entender esse ponto. Então, essa é a mensagem mais importante que a gente... Uma das mais importantes que a gente aprendeu. A mensagem não tem como avançar sem a gente ter isso em mente. Contexto. Então, a gente vê que a serpente não é um símbolo anexado a nada, se a gente não tiver um contexto. Serpente é uma cobra. Se a gente não entende o contexto, ela não significa nada. Assim como o leão. O que é leão? O leão da tribo de Judá é Cristo. Então, a gente pode botar um leão aqui. Mas quem é o leão em Daniel 2? Daniel 7. O leão é a Babilônia. Então, se a gente não tem contexto, a gente não pode fazer aplicação. Então, Ellen White aplica o anjo de Apocalipse 18 e ela aplica esse último movimento de reforma, ela aplica essa mensagem que é para ser dada, para Jesus voltar, que é a última. Ela aplica isso para esse período. E para esse período, o pecado de Babilônia é esse. A gente tem uma pessoa hoje, o nome dela é Tess Lambert, e ela está trazendo para a gente muito contexto. Antes de falar dela, a gente pode falar um pouco da história milerita e como que Ellen White aplica de novo o anjo de Apocalipse 18. Ela vem para a gente e coloca no grande conflito os pecados de Babilônia como o quê? O grande conflito foi um livro escrito na época, se a gente colocar por aí 1888 como uma data. E nesse período que esse livro, O Grande Conflito, é escrito, existe um contexto. Nesse contexto, se a gente voltar lá para Apocalipse, diz bem assim: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha um grande poder, a terra foi iluminada de sua glória. Então, mais uma vez, vai vir alguém que vai trazer uma mensagem. Quem é essa pessoa que traz essa mensagem em 1888? É Wagner Jones. Eles trazem uma mensagem que Ellen White diz que é a mensagem da chuva serôdia. A chuva serôdia é a última mensagem a ser dada ao mundo, que vai fazer com que o fruto brote para que então possa vir a colheita. Qual é o contexto que está acontecendo? Existem leis que estão sendo passadas nos Estados Unidos, na qual as igrejas protestantes, mais uma vez a grande Babilônia, ela que se tornou morada de doutrinas erradas, ela que se tornou covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, ela deu às nações, ela deu ela está no judiciário dos Estados Unidos, ela está no poder dos Estados Unidos, dando a sua doutrina da sua fornicação. Ela quer poder fazer com que o domingo seja um dia livre. Então, a gente vê uma doutrina cristã protestante, né? Uma doutrina cristã protestante, sendo mais uma vez dada aos reis da terra, na qual elas estão fornicando. Aqui diz que os mercadores da terra se enriquecem com essas doutrinas. E aí diz bem assim: ouvi do céu uma voz que dizia: sai disso daí. Sai do meio dessas igrejas e dessas doutrinas que fornicam, para que não seja participante dos seus pecados. Quais são os seus pecados que Ellen White aplica quando ela fala os pecados de Babilônia? Mais uma vez, tem a mesma característica, segue o mesmo padrão. São as igrejas que estão passando as suas doutrinas e, através dessas doutrinas, elas oprimem. Por quê? Porque elas fornicam, como diz aqui no verso 3. Elas fornicam com o rei da terra. Então, independente do que ela está passando, por ela passar algo que se trata de liberdade de consciência no Estado, qualquer pessoa que pensa diferente seria
prejudicado, perseguido pela força do Estado. Então, se eles conseguem passar a lei dominical, qualquer pessoa que discorda da lei dominical vai sofrer através da força. Porque quando a gente causa desordem pública, quando a gente desobedece à lei, o que é requerido do Estado é impor a força para que a lei seja cumprida. Então, Ellen White aplica o anjo de Apocalipse 18 à questão dominical, que é o que a gente chama de lei dominical. Isso é o que ela diz que é o pecado de Babilônia no livro Grande Conflito. Ela coloca isso sendo aqui. A lei dominical, isso acaba não sendo passado. Wagner e Jones, eles vão ao Congresso, eles discutem sobre isso. E essa lei não é passada. A gente vê que a mesma história aqui de cima se repete. A gente tem um pecado, a gente tem aqui a lei dominical, como sendo esse pecado. Babilônia são as igrejas protestantes. Eles a doutrina deles dentro do Estado para poder perseguir. Hoje, nós estamos alguns anos depois disso. O anjo Apocalipse 18 não cumpriu o seu propósito. Não cumpriu o seu propósito. Nessa época. Se todo mundo aqui acredita que 1989 é o tempo do fim, se alguém não acredita, a gente pode estudar isso com calma, não é um problema. Mas nós temos muitas evidências que o tempo do fim, na nossa geração, é em 1988. 1989. Na nossa geração, esse anjo... perdão, antes de eu ir para frente aqui, o que eu quis dizer é o seguinte. Assim como a serpente é um símbolo e ela não está anexada a nada sem um contexto, a gente não pode ter o direito de pegar o anjo de Apocalipse 18 e simplesmente dizer que ele é o que Ellen White disse há 200 anos atrás, porque hoje nós estamos em um contexto diferente. Então, hoje, o anjo de Apocalipse 18 é um símbolo, como a serpente é um símbolo. Ambos um símbolo. São algo natural que representa algo espiritual. Isso é um símbolo. Na nossa geração, tem que vir um anjo de Apocalipse 18. Para a obra se encerrar, tem que vir um anjo de Apocalipse 18. Para isso tudo acabar no mundo, a obra se encerrar, Deus tem que escolher uma liderança na qual ele vai usar para levar essa mensagem adiante. E essa mensagem é o que traz a chuva serôdia, que brota o fruto para que ele possa ser colhido. Então, sem essa mensagem, o fruto não consegue se amadurecer, ou seja, é uma mensagem na qual o povo de Deus vai ter um aprendizado, ele vai sair de verde para amarelo, né, o fruto, ou seja, o fruto vai ter uma mudança de intelecto, de conhecimento, ele vai ser preparado para a colheita, ou seja, sem essa mensagem não tem como o povo de Deus ser colhido, porque senão ele vai ser colhido verde. Então, essa mensagem que é trazida por esse anjo é simbolizada como uma mensagem que prepara o povo para conseguir anunciar o quê? Anunciar os pecados de Babilônia. E para a gente identificar os pecados de Babilônia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver o contexto na qual a gente está vivendo. A gente não tem que ficar só apenas lendo o que Ellen White diz, porque o que Ellen White fez? Ellen White, ela é um anjo que está vendo o contexto que está acontecendo e ela está aplicando aquilo para os dias delas. Então, hoje, para a gente cumprir esse papel, para a gente visualizar que nós estamos vivendo no período do anjo de Apocalipse 18 e que ele está entre nós, isso nos dá uma segurança muito forte para entender que
Existe alguém que Deus escolheu para conduzir essa mensagem. Outra coisa, essa pessoa está cumprindo todas essas especificações. Ela está em jornal, e a gente, às vezes, num sábado, a gente fica lendo o jornal. O motivo que a gente fica lendo o jornal, num sábado, é para entender isso daqui. Vamos ler de novo no verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu alguém, vou traduzir. E depois dessas coisas, a gente vê que, mais uma vez, é simbolizado uma pessoa que tem grande poder. E toda a terra vai ouvir a mensagem que essa pessoa vai trazer. Ela clama com grande voz que as igrejas protestantes estão se unindo, estão se enchendo de doutrinas imundas, estão pregando doutrinas falsas, e que essa igreja é caída. Ela diz que essas nações, que o mundo todo está bebendo da doutrina dessas igrejas protestantes. Ela fala que os reis da terra estão se fornicando com as doutrinas das igrejas. E para a gente conseguir ver isso, a gente precisa ler jornal no sábado, muitas das vezes. Porque isso é cumprimento de profecia bíblica. Isso a gente não vai ver só no grande conflito. Então, a gente vê que existe uma mensagem que está sendo dada por esse movimento, e a pessoa escolhida por Deus para a gente trazer essa mensagem, e isso é um papel de todos nós também, de entender essa mensagem, porque nós vamos ser indicadores dessa mensagem, é a gente pregar essa mensagem do que a igreja tem feito através dos reis da terra, através do poder do Estado. E isso é simbolizado pelos pecados das igrejas protestantes, de empurrar a sua agenda através do Estado. Isso vem no que a Tess traz nessa palestra. As igrejas, eu não preciso desenhar aqui embaixo, talvez fazer uma outra linha. Tem alguns pontos que ela destaca, e ela vem traçando isso há um bom tempo, em várias palestras. Uma que eu gosto muito é que ela fala Donald Trump, um homem para o seu tempo. Tess Lambert, ela traça todos os passos dos protestantes na sua opressão. Começa falando isso desde a escravidão, lá atrás. Esse daqui ela não é já dito. Ela fala depois, um pouco mais a fundo, ela fala da segregação. Quem lembra que ela fala sobre isso? Eles conseguiram abolir a escravidão, mas aí as igrejas protestantes começam a criar universidades só para brancos. Então eles falam, tudo bem, iguais, mas a gente quer que seja separado. Depois ela traz a respeito do feminismo, como que, mais uma vez, as igrejas usam a Bíblia. Paulo disse, né? Paulo disse que a mulher não tinha voz. Então, as igrejas usam, mais uma vez, a Bíblia para oprimir e não dar liberdade a quem deveria ter liberdade, que é a mulher. A gente vê isso mais uma vez com a questão LGBT. A igreja, mais uma vez, usando a sua agenda cristã através das leis do Estado para poder oprimir, para poder inibir o direito das pessoas de perseguirem a felicidade como quer que elas acham que deva ser. Tess, ela tem trazido desde lá de trás vários aspectos e muitos pontos de como os pecados de Babilônia têm progredido através da história. E é muito interessante quando a gente para pensar em uma coisa. A gente pode pegar qualquer religião do mundo, e a gente consegue unir essas religiões em 3 aspectos. Elas têm questões de racismo, ela acha que uma raça é superior a outra, sexismo
e homofobia. Pode ser uma religião árabe, uma religião cristã, judia, qualquer religião, no Japão, na China, no mundo todo. A gente consegue ver isso daqui nos Estados Unidos. E sempre que eles puderem passar essas questões, misturar as doutrinas deles, os pecados deles, sempre que eles unem o Estado com os reis da terra, a gente tem um sinal muito grande do que é o pecado de Babilônia. E nós fomos chamados para sair do meio disso, porque nós estávamos aqui e glórias a Deus, a gente tem muito a agradecer, porque Deus enviou um mensageiro para chamar a gente a sair desse pecado de Babilônia e anunciar esse pecado de Babilônia para o mundo, para que a gente não incorra essa praga. Todo mundo vai passar pelas pragas, né? Todo mundo passou pela Guerra Civil Americana, mas a culpa não se caiu sobre aqueles que protestaram contra. E eu acho que é o nosso papel também entender nisso. A palestra que a Tess traz, nessa Eu Não Tenho Liberdade, ela começa mais uma vez a pontuar como que os protestantes, eles dizem que por causa da liberdade deles e do direito religioso, eles podem oprimir. É isso que ela traz nessa palestra. É isso que eu tentei resumir aqui nessa importância. Alguém ligou o microfone? Oi, Lúcia. Ah, tá. Foi sem querer. Ela traz isso abordando questões dos direitos civis e da Liga das Nações, que aconteceu no ano de 1919. Na qual, dentro do protestantismo, existiram duas vertentes. Dentro do protestantismo, uma vertente que era a favor do globalismo, e uma vertente que era a favor do unilateralismo. Unilateralismo americano. O globalismo é uma ideia de que o mundo todo, se a gente pudesse resumir, é como a ONU. O mundo todo está junto, está conectado, está conversando um com o outro. O unilateralismo, a gente pode resumir como um imperialismo americano. Se ele deseja fazer uma guerra no Oriente Médio, ele vai e faz, ele passa por cima da ONU e ele faz o que ele quer fazer. Porque eles têm mais dinheiro, eles têm um exército maior do mundo, eles têm mais verba, então eles fazem o que eles querem. O nome disso daqui é ditatorialismo. Isso daqui é completamente o decreto dominical, se a gente puder dizer dessas formas. Usar força, baseada na ideologia deles, para fazer o que eles querem. O globalismo é o que o mundo cristão vê como uma coisa satânica, a maioria do mundo cristão hoje. Dentro do adventismo, hoje no Brasil, qualquer pessoa que foi iluminada pela mensagem do clamor da meia-noite consegue ver quão absurdo é que o cristianismo está cego, está bêbado com suas doutrinas, e eles não entendem a força que é a união da igreja do Estado. Eles não entendem como que isso é perigoso, como que isso é completamente contra o desejo divino. Eles não compreendem como que eles estão cumprindo tudo aquilo que o anticristo quer. Isso é uma cegueira. Isso é coisa que demonstra como que o cristianismo está bêbado das suas doutrinas. Eles olham para o globalismo como uma coisa ruim. Eles olham como o mundo todo se preocupar com o meio ambiente como uma coisa ruim. Eles olham para a vacina como uma coisa ruim. A gente vê que é aterrorizante como que o mundo cristão hoje, como nós antes estávamos bêbados, como nós estávamos praticando os pecados de Babilônia.
globalismo é uma coisa boa. A gente vê que, por mais que as nações não se entendem, elas estão lá se debatendo para não acontecer isso daqui, que é o unilateralismo, que é uma nação dominar sobre as outras. E quando isso acontece, aí é perigoso, porque essa nação faz o que ela quer, o que ela dita, o que ela acha que é certo. Isso foi o destaque que ela trouxe. A palestra, ela tem 40 minutos e ela não se completa. Ela segue na parte 2, que eles reduziram isso. Eu acho que foi por causa da tradução, tá? Mas é basicamente sobre isso. Alguém teria alguma pergunta ou algum ponto que gostaria de comentar? Estaríamos querendo dizer, se eu entendi o estudo, é tipo, assim como os Estados Unidos não têm liberdade para ser ou fazer o que ele quer, isso seria uma forma de aplicação também? Ele acha que pode fazer o que ele quer, mas não é o que ele, não é assim mesmo. Ou seja, estamos falando sobre ter ou não ter liberdade, né? Ela não conclui isso na palestra número 1, que é o dessa escola sabatina, mas eu imagino que deve encaminhar justamente para isso, né? Essa questão, que é essa questão que você comentou, a liberdade que a gente vê provavelmente numa situação ditatorial, mas eu não sei mesmo, porque ela não conclui isso na palestra de número 1. Eu queria saber se você ou se a liderança tem alguma ideia do que virá depois disso, porque isso já está um inferno. Isso você quer dizer o quê, tia? Essa convulsão social, esse racha de famílias, as pessoas cada vez se entendendo menos, que faz parte de todo esse contexto que você falou das pragas, essa comparação que você fez de Ellen White, de Apocalipse 18, com o contexto de hoje, a linha de tempo, desde a escravidão até os tempos de hoje. Tudo isso vai criando cada vez mais, a palavra não existe, desaglutinação, mas a liderança consegue enxergar alguma coisa além disso? O que eu posso dizer, talvez eu não sei se eu estou dizendo isso pelas palavras da liderança, mas a gente tem visto em muitas palestras que o que está se culminando esse grande conflito, mais uma vez a gente vê o mundo se polarizando cada vez mais e mais. E essa polarização que a gente vê é causada por causa da união da igreja através das suas doutrinas querendo ser perpetuadas através do Estado. A gente vê isso em alguns fatores. Você consegue me descrever alguns que você vê hoje, tia? No contexto de hoje? Porque o decreto dominical não vai aparecer do nada. Ele já está se encaminhando. O que você consegue notar hoje que a gente vê completamente as igrejas protestantes se unindo com o Estado para poder passar a sua agenda? Olha, o que eu estou vendo muito que é na minha área de atuação porque falam em defesa de minorias, né? E falam em liberdade de opinião, não é isso? Mas Liberdade de escolha. Liberdade de escolha, que não deixa de ser uma liberdade de opinião, porque você opta por uma opinião contrária. Então, hoje, dentro da saúde que eu estou vendo, é uma loucura em relação a faz tratamento, não faz tratamento, vacina, não vacina. E quem não é vacinado, segundo o que eu tenho acompanhado, daqui a pouco vai ser alijado de fazer compras,
vai ser alijado de ir a shoppings, vai ser alijado de viajar. Então, Sim, vão passar a ser uma minoria também. Então, isso sim. na minha cabeça está virando um nó, que a minha vontade realmente é virar as costas para tudo, me meter num buraco e não ouvir mais nada nem ninguém. Eu estou Entendi. nesse ponto. Tia, não, eu consigo visualizar. Eu acho que minoria não é que minoria é santificada, tá? Existe quantas Não, pessoas também não hoje. falei isso, não. Não, eu sei. Eu acho que é só talvez importante a gente pensar nisso, porque até, por exemplo, igrejas satânicas têm bem menos do que igreja cristã. Então eles são uma minoria. Então nem sempre a minoria é um símbolo de gente que está certa. Então, quando a gente olha, por exemplo, o ponto da vacina, é muito importante, né? Por exemplo, eu tenho o direito de falar? Tenho, né? A minha liberdade de expressão. E aí eu vou lá e falo bem assim, não vou nem escrever aqui porque fica feio. Imagina se eu vou para alguém e eu ameaço alguém. Eu falo bem assim, eu vou te matar. Ameaça. A ameaça é bem assim, eu vou te matar. Eu comento no Facebook. Aí a pessoa vai dizer bem assim, eu não tô brincando, é o meu direito de expressão, é o meu direito de voz, eu tenho o direito de falar o que eu penso. Tá certo isso, tia Angelina? É o direito De de quê? De expressão ameaçar o dela? outro? Não, é o direito dela, ela tá falando o que ela pensa. Eu penso que o seguinte, eu vou te matar, eu tô pensando nisso. É certo isso? Eu tô querendo trazer na perspectiva da lei. As Da lei, pessoas usam a lei não do é direito certo de ameaçar. expressão, elas usam a lei do Tia, direito à expressão para dizer que elas podem fazer o que elas quiserem. Não, eu posso dizer o que eu penso. Só que Certo, ameaçar, ela quebra o direito de outra pessoa. Ela certo. quebra o direito de outra pessoa, porque a pessoa ela não vai sair de casa, o direito de vida ela vai ser restrito. Uhum. Então, as pessoas usam a lei que diz que você pode falar o que você pensa para justificar uma atitude errônea. Então, se a gente for dizer pela lei, é errado ameaçar. Então, não é assim, eu posso dizer o que eu penso e simplesmente acabou. Por quê? Quando o seu direito interfere na liberdade do outro, o seu direito acaba, tá? Então, você tem o direito de ir e vir? Tem, mas se você andar acima da velocidade, o seu direito vai acabar. Posso citar um exemplo? Espera aí. Comentar. Ô, Daniel, deixa eu falar uma coisa com você. Você falou de opinião e de poder verbalizar. Cansam de me perguntar, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Cansam de me perguntar, como médica, né? Doutora, a senhora acha que eu devo tomar a vacina ou não? Assim, eu não posso te responder isso. Eu posso te dizer que a vacina está sendo oferecida, eu posso te dizer que existem indicações e contraindicações, e eu posso te dizer que isso é uma decisão individual e pessoal que você deve buscar. Tia, Por quê? o ponto que eu tô... Por quê? Não. Porque a verdade também não está vindo à tona e pessoas estão morrendo e com complicações. E eu vi uma moça que estava amamentando chorar, obrigada a ter que tomar vacina, porque senão ela ia perder o emprego. Não é nesse momento que nós estamos vivendo? O meu direito de expressão, ele não existe quando ele quebra o direito de outra pessoa de ser livre. Então, o meu Certo. direito de ir e vir, quando... Tá? Então, essa questão, eu posso falar o que eu penso. Não, você não pode falar o que eu penso. Fala que você vai matar o presidente. O que vai acontecer? Não pode, você vai ser preso. Segurança você Nacional. Você pode falar o que você pensa, entre aspas. Você não pode ofender alguém, você está tirando liberdade da pessoa. Certo. Então, da mesma forma, tia, quando a gente pensa em relação à vacina,
a forma que a gente visualiza é o seguinte: se você está falando assim, eu tenho o direito de ir e vir, você tem o direito de ir e vir, mas no momento que você começa a machucar alguém, você está ferindo o direito de outras pessoas. Então, eu tenho aqui duas pessoas. Essa pessoa tem o direito de ir e vir. Eu tenho esse direito de ir e vir, tá? Você também tem esse direito de ir e vir. Então, esse daqui é você. Todos nós temos esse direito, tá? Só que o problema é que a gente vai andar no mesmo ônibus. E nesse mesmo ônibus, você pode estar contaminado. Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me contaminar também. E aí eu vou morrer e eu vou perder o meu direito de ir e vir. Por quê? Porque você não está protegido. Então, o meu direito de ir e vir, o meu direito de viver e perseguir e dar sequência à minha vida é bloqueado por causa de um fator. Por quê? Porque alguém está querendo exercer a liberdade de falar bem assim, não, eu não quero me proteger. Então, quando a gente fala de imunização coletiva, a gente está falando de viver coletivamente. A gente está dizendo que a liberdade de outras pessoas podem ser interrompidas porque existem casos, porque existem pessoas que não querem ser vacinadas. Por que eu digo isso? Quando a gente vê a tese, a mensagem que ela tem trazido, a gente vê que uma das coisas que os protestantes gostam é de ignorar a ciência e os estudos. Quando a gente olha, por exemplo, hoje saiu uma notícia no G1 que fala que 99% das mortes nos Estados Unidos recentes são de pessoas não vacinadas. Das 18 mil mortes que aconteceram nos últimos dias, que lá está morrendo agora 300 por dia, sendo que em janeiro estava morrendo 3 mil, a gente vê que 150 pessoas morreram que foram completamente vacinadas. As outras 18 mil não tinham sido vacinadas. Então, existem pessoas morrendo por causa do coronavírus que estão vacinadas? Existe, 150 para 18 mil. Então, quando a gente vê isso, eu vejo nessa perspectiva de uma forma diferente. Quando a pessoa fala bem assim, você não vai poder entrar no avião sem estar vacinado, o que eu estou vendo é o seguinte, você pode bloquear a liberdade das pessoas de viver porque você não está protegendo. Porque não é só sobre você se proteger, mas é sobre você machucar outras pessoas também, entendeu? Então, quando a gente olha por esse aspecto, se a gente mais uma vez olhar pela perspectiva de igreja e Estado, a gente vai conseguir ver isso de uma forma muito forte. Porque, mais uma vez, quem está defendendo essa agenda são os protestantes, entendeu? E isso está custando muitas vidas. Muitas vidas. Licença, irmão Daniel, esses dias eu estava mexendo no Instagram e verifiquei um grupo lá de pessoas que se chama Adventistas Subversivos. E fui olhando, e vi uma mensagem parecidíssima com o nosso. Fui procurar saber quem que era, porque assim, quando a gente vai ler um livro, a gente procura saber quem é o autor, o que ele faz, o que ele pensa, em todos os aspectos dele, para a gente entender o que ele está querendo dizer com o livro, ou com o artigo, ou com a tese, ou com a pesquisa. É assim que a gente faz, né? E eu fui ver que eles são da Batista Renovada Lagoinha. E é a mensagem que é dita no nosso movimento. A gente não pode confundir as coisas, porque lá em Ezequiel 3:18, Ezequiel 33, de 1 a 9, o que que diz? Me vem à cabeça, na sua fala, que o que Jesus disse para Nicodemos: olha, se eu falo das coisas terrenas e você não entende, imagine se eu falar das coisas celestiais. A mensagem que foi dada para Noé, que foi dada para Moisés, não é a nossa mensagem. Eu entendo isso. Eu entendo a besta, eu entendo a união da igreja protestantismo apostatado, eu entendo tudo isso. Mas a gente tem que verificar o seguinte: eu posso ter um copo cheio com uma água muito límpida, transparente, mas ali dentro pode ter uma gota de veneno. Essa água é limpa?
Eu não quero dizer que eu estou tendo uma... Vocês podem me julgar o tanto que vocês quiserem, dizer que sou homofóbica, que eu estou usando as escrituras para continuar com práticas que não dão liberdade ao próximo. Mas quem me conhece sabe que eu não sou nada disso. O que eu quero dizer para vocês é que eu quero fazer uma pergunta. Se eu não entendo nada da metodologia, se eu não entendo nada do ensino por parábolas, se eu não entendo nada da mensagem presente para os dias de hoje, eu não vou ser salva? Eu acho que quando a gente vê a nossa situação, quando a gente não entende o que Cristo está falando, porque muitas das coisas que Cristo disse, os discípulos não entenderam, de acordo com o posicionamento dos discípulos, o mais seguro é a gente ir perguntar, até a gente entender. Se a gente viu que naquela mensagem tem poder, é a gente ir com um coração sincero para Jesus e perguntar: olha, eu não estou entendendo a metodologia que você está usando para passar essa mensagem. E quando os discípulos fizeram isso, Jesus teve um tempo com eles a sós, na qual ele conseguiu explicar. E mesmo depois da cruz, eles ainda não entenderam tudo, eles viram que naquela mensagem tinha algo celeste. Eles viram que naquela mensagem era divina. E eles permaneceram firmes até conseguir ter a compreensão. Passou a cruz, veio o Pentecostes, e aí sim eles começaram a entender. Então, às vezes, talvez não precisa você ter o conhecimento completo do plano da salvação para ser salvo. Eu acho que ninguém vai ter completo. Mas a gente entender que era através de Jesus que a mensagem estava sendo progredida, é através daquele mensageiro que estava lá que a mensagem estava sendo dada, permitiram com que eles tivessem esse desejo de buscar realmente entender, sabe? Então, não é que você tem que saber de ponta cabeça tudo, mas às vezes a nossa intenção vale muito mais do que só o conhecimento. Existem muitas coisas que a gente tem que olhar na perspectiva que só a gente repetindo isso aqui para finalizar. Se a gente estivesse vivendo no tempo de Ellen White, a gente tinha toda a Bíblia para defender a escravidão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia toda defende a escravidão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acha que está defendendo na Bíblia. Porque a gente pode estar botando a nossa perspectiva daquilo que a gente vê na Bíblia e querendo forçar isso nas pessoas. E forçar, em outras palavras, significa apoiar leis. Porque quando a gente apoia leis de liberdade de consciência, a gente está forçando as pessoas a fazerem aquilo que elas não acreditam. Enfim, para a gente pensar um pouco em relação a isso. Vamos finalizar com uma oração? Querido Pai Celestial, a gente vê aqui estudar a Tua Palavra e a gente vê muitos padrões na sua história. No nosso tempo, às vezes, tem muitas coisas que parecem confusas, e eu acho que isso sempre foi assim, até vir um Pentecostes e a gente ter esclarecimento. Que você possa nos ajudar a reconhecer, ou que você possa nos ajudar a ver como que o Senhor tem atuado no nosso tempo, para que a gente possa usar isso como uma âncora para ver que o Senhor está nos guiando, Pai. E se a gente não compreender tudo, porque são muitas coisas, que o Senhor possa nos dar entendimento, humildade de coração também. Que o Senhor possa continuar conosco no resto desse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém.